Fala, torcedor! E a reação da mídia esportiva depois desse clássico entre Palmeiras e Corinthians, hein? E o primeiro que eu vou falar é o André. Novamente, um jogador do Corinthians expulso por causa dessa porra desse gesto obsceno. A partir do instante que o André é expulso e o Palmeiras tem que tomar a iniciativa do jogo, de novo o Palmeiras sentiu dificuldade de articular. Ô, Mateuzinho, você tá de brincadeira, né? Você dá um soco no rosto você com o cartão amarelo, você vai expulso. Porque quando você tem dois jogadores a mais, não tem desculpa. Você tem que, pelo menos, criar um caminhão de oportunidades. Logo depois do apito final, programas de TV, rádio e internet começaram a repercutir o que foi esse jogo pegado. A expulsão de André, ainda no primeiro tempo, aos 35 minutos, por gesto obsceno, e depois a de Mateuzinho, aos 71, deixando o Corinthians com 2 jogadores a menos, viraram os grandes temas dos debates. Mesmo assim, a imprensa destacou que o Palmeiras não conseguiu transformar essa vantagem em vitória e acabou saindo do clássico muito cobrado, enquanto o Corinthians foi elogiado pela postura e pela entrega em campo. Tudo isso e muito mais, você confere agora. Veja só. Mas acho que assim, além da questão individual, faltou inteligência ao Palmeiras a partir do momento que ele tinha, principalmente 2 jogadores a mais. Porque acho que um a mais ainda é uma coisa que o time adversário muitas vezes consegue se fechar, deixa de atacar e ao deixar de atacar, defensivamente ele se torna tão sólido quanto ele poderia ser com um jogador a mais. Agora, com 2, não tem desculpa. Com 2, você tem que ser inteligente. O Palmeiras tem jogadores técnicos, jogadores com capacidade de triangulação, de movimentação, né? Você tem que procurar esse tipo de jogo. E o que a gente viu várias vezes, a partir do momento que o Palmeiras tinha 2 jogadores a mais, o Alan tentando enfileirar 3, 4 jogadores, né? O chute de longa distância, quando você, teoricamente, tem espaço e tem que procurar o seu companheiro mais bem colocado, porque sempre vai ter alguém livre para receber uma bola e para você poder trocar passes e finalizar numa condição muito mais favorável para fazer o gol. Então, quando eu falo da incompetência, acho que a competência esteve, sim, ok, no aspecto individual, porque mesmo os caras que entraram não foram bem, né? O Sousa que tinha entrado tão bem no último jogo. O Sousa é verdade também. O Sousa que tinha entrado tão bem no último jogo, que foi a opção para ser titular, não entrou bem. O Felipe Anderson dessa vez, quando entrou, não entrou bem, como vinha entrando na maioria dos jogos. O Maurício abaixo. O próprio Flaco sempre brigando muito, participando, se mexendo, mas tecnicamente ele não acertou o tanto que costuma acertar. Então acho que foi um jogo abaixo do Palmeiras tecnicamente, mas sobretudo taticamente, porque quando você tem 2 jogadores a mais, não tem desculpa. Você tem que, pelo menos, criar um caminhão de oportunidades. É verdade, o Hugo fez grandes defesas ali, mas primeiro, nenhuma grande defesa como a do Carlos Miguel. Só do chute do próprio Gabriel Paulista, que quase Isso, é verdade. Foi a defesa que o Hugo fez mais difícil. Você tem razão. Foi a defesa mais difícil, que foi, né, quer dizer, um chute do próprio jogador do Corinthians. Então, eu acho que faltou competência ao Palmeiras nesse jogo. De novo, né? Eu sei o peso que um derby tem e sempre as pessoas querem criar sempre, né, tem que trocar tudo. Obviamente não é o caso. O Palmeiras é líder do campeonato, com até boa margem em relação aos adversários, mas hoje foi muito incompetente. Para mim, não tem discussão em relação a isso. Se você curte esse tipo de análise, aproveita e se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Tem que ter cabeça fria para falar a respeito desse jogo, hein? Pessoal, jogar um clássico, você tem que ter estratégia. Mas não somente aquela estratégia tática, técnica, estratégia psicológica também. Jogador de futebol não pode ter o QI tão baixo a ponto de desconhecer a regra. E o primeiro que eu vou falar é o André. Novamente, um jogador do Corinthians expulso por causa dessa porra desse gesto obsceno. Tá de brincadeira, cara. Não tem um mês que o Alan foi expulso da mesma forma. Jogador, será que tem esse QI de ostra mesmo, que a gente de vez em quando acha que tem? E não adianta querer falar que foi sem querer, não. Que ele só coçou o saco. Não coçou, não. Ele nem reclamou quando ele foi expulso. Ele não demonstrou indignação nenhuma. Ficou com aquela cara de tacho dele lá. E ele meio que dá uma coçada olhando pro jogador do Palmeiras assim. Jogou o time no mato, André. Ai, mano, vamos falar, porque você tá Nutella. Isso é regra, porra. Não importa o que eu penso, não importa o que vocês pensam. Regra tem que ser cumprida. Jogador de futebol desconhece a regra. Então, quer mudar a regra? Muda. Beleza, mas enquanto tiver assim, tem que cumprir. E se com 11 tava difícil, imagina com 10. Com 10 não, né? Com 9.
Sim, porque ele, Mateuzinho, atleta experiente, estava louco para ser expulso já desde o primeiro tempo. Mas ele só teve êxito no segundo. No primeiro ele não conseguiu, mas no segundo, mais uma burrice, né? Mais uma burrice. E essa noite, pessoal, vamos lá, vamos falar a verdade. Tinha tudo para ser um script de um filme de Hollywood, mano. O Corinthians poderia ainda ter saído com a vitória nesse jogo. E o Yuri Alberto fez uma baita de uma jogadaça absurda, mano. Partindo em velocidade ali, correu o campo inteiro, mas ele perdeu um gol tão absurdo quanto a jogadaça que ele fez. Chance mais clara do jogo, né, pessoal? Mas, enfim, já estamos acostumados. É o Yuri. Mas não vou reclamar não, tá? Antes que vocês também fiquem bravos, mano. Vamos lembrar quando ele ficou fora, mano. Então, Yuri Alberto, ó, perde os gols que você quiser, você tem cadeira cativa nesse time. Você não tem concorrência. Mas brincadeiras à parte, pessoal, é fato que o time do Corinthians também mudou a postura com o Fernando Diniz, hein? Claro que tecnicamente ainda precisa acertar muitas coisas, mas o que mudou ali em termos de vontade e de empenho, mudou. Aquela tirista que a gente via nos times do Dorival não tem mais, pelo menos é um time que está muito mais combativo dentro de campo. Então, independente dessas burrices dessa partida aí, esse 0x0 com a porcada, jogo da semana que vem aí, quarta-feira, tem Libertadores pela frente, então não dá pra chorar o leite derramado não. A partir do momento em que o Corinthians tem um jogador expulso e que a posse de bola, até então a posse estava meio que um pouquinho mais pra lá, um pouquinho mais pra cá. A partir do instante que o André é expulso e o Palmeiras tem que tomar a iniciativa do jogo, de novo o Palmeiras sentiu dificuldade de articular. Então assim, o Palmeiras, no momento, neste recorte de temporada, ele é um time em crescimento, ele é um time muito forte, mas as últimas vezes em que ele teve que tomar a iniciativa do jogo contra um time de bloco mais baixo, ele sofreu, porque a característica do Arias é de mais correr no espaço, a característica do Alan é de mais correr no espaço, o Flaco é um atacante de mais movimentação. Então hoje, de novo, pelo segundo jogo seguido, em contextos diferentes, o Palmeiras sofreu para criar contra quem baixou o bloco. Eu acho que, do ponto de vista tático, fica esse alerta para o Palmeiras daqui para frente, porque, assim, tirando os jogos em que o Palmeiras vai conseguir abrir o placar rapidamente, ninguém vai ficar dando espaço para o Palmeiras fazer transição. E hoje, mais uma vez, o Palmeiras teve muita dificuldade com isso. Mateuzinho, você tá de brincadeira, né? Você dá um soco no rosto você com o cartão amarelo, você vai expulso. O Corinthians ainda quase ganha desse time aí, né? Na hora que o Alberto saiu no contra-ataque e tudo mais. A verdade, o empate é o empate de Corinthians, isso aqui, disposição. Aí você pega o menino André, esse tal de Alan aí, já fez isso lá no jogo contra o Flamengo, se eu não estiver errado. Não deveria nem estar no banco, deveria ser mandado embora. Aí o André, um moleque que, é bom de bola, tá? Mas quem que é ele no Corinthians? O que você ganhou no Corinthians? O que você é no Corinthians? Aí vai expulso 2. Aí o que jogou o Gabriel Paulista, o que jogou o Yuri Alberto, o que jogou o Ranieri, o que esses caras fizeram? O Kaique. Agora, pra mim, o craque perfil líder é o Hugo. O maior goleiro do Brasil. Não tem goleiro igual o Hugo, que por sinal o Carlos Miguel salvou o Palmeiras. Naquele lance do Yuri Alberto, era gol do Yuri Alberto. Mas ele fez uma grande defesa. E mostra que o Corinthians precisa se reencontrar em relação a isso. Agora é a sua vez de opinar. Você acha que a mídia esportiva pegou pesado demais com o Palmeiras por não vencer mesmo com 2 jogadores a mais? Ou acredita que as críticas foram justas e que o time realmente ficou devendo pelo contexto da partida? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera e o porquê, que eu vou fixar o melhor comentário para geral que chegar no vídeo já ficar por dentro. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like para fortalecer nosso trabalho e a gente continuar trazendo conteúdos como esse. Que Deus te abençoe e até a próxima, família. Valeu por assistir. Se ainda não se inscreveu, aproveita agora, ativa o sininho e compartilha com a galera do futebol.